Você tem a criação de um monopólio político do PT. E cresceu politicamente, fazendo a manutenção do poder, a sempre estar voltando ali para onde se iniciou. Você teve aí Jacques Wagner, que assumiu o primeiro mandato do PT em 2006, depois fez o segundo mandato, elegeu o seu sucessor, que foi Rui Costa, e agora conseguiu eleger o seu sucessor, que foi Jerônimo Rodrigues. Esse era o momento exato que a oposição poderia pegar e falar assim, não, agora a gente vai assumir isso, agora a gente vai levar para frente e vamos tirar o PT em 2026 com o maior sistema de oposição já visto na história desse estado. Todo mundo sabe que a Bahia é um lugar muito complicado quando se fala de política. Doloroso, porque a gente da Secretaria... Principal compromisso, se eu tiver a confiança de vocês... Em 2022, vão mostrar a Bahia dividida. Principalmente esses últimos tempos de polarização que a gente teve entre Lula e Bolsonaro, a Bahia é um território político que é dominado por sua maior parte pelo PT. Então é muito difícil se construir uma oposição coerente. É muito complicado um estado que é dominado pelo PT há praticamente 20 anos de poder, você trazer uma nova forma de fazer política, uma forma que não seja que as pessoas estão acostumadas, e o político ele dê algo em troca para que ele receba o voto e consiga ganhar a eleição. E aí você tem a criação de um monopólio político do PT. O PT criou esse monopólio político no Estado, ali no ano de 2006, quando ele assumiu o poder do Estado e cresceu politicamente, aí levando os seus sucessores a sempre estar fazendo a manutenção do poder, a sempre estar voltando ali para onde se iniciou. Você teve aí Jacques Wagner, que assumiu o primeiro mandato do PT em 2006, depois fez o segundo mandato, elegeu o seu sucessor, que foi Rui Costa, depois Rui Costa se reelegeu e agora conseguiu eleger o seu sucessor, que foi Jerônimo Rodrigues. Em 2006, Jacques Wagner, na época, uma das lideranças mais importantes do PT no estado da Bahia, ganhou as eleições para cumprir o mandato até 2014. Vale lembrar que ainda estava na era Lula, a época de força do segundo mandato de Lula, onde ele estava se reelegendo e trabalhando para fazer a campanha de Dilma em 2014. E já no final do seu mandato teve a maldita Copa que o Brasil tomou 7-1 da Alemanha e que foi sediada aqui no Brasil. Nessa época houve um escândalo com o nome do Jacques Wagner, pois ele foi acusado de receber 82 milhões de dinheiro desviado na construção da Arena Fonte Nova. Mas não adiantou. Mesmo mergulhado nesse caso de suposta corrupção, Jacques Wagner, junto com o PT, conseguiu eleger o seu sucessor, que foi Rui Costa. E a história se repetiu exatamente do mesmo jeito, com Jerônimo, o pior secretário de Educação. E aí que entra o grande ponto de tudo, o grande momento que a esquerda ela estava prestes a cair e a direita estava prestes a conseguir chegar ao poder. Um momento muito específico em que a oposição do estado da Bahia cresceu muito, ou pelo menos teve a oportunidade de continuar numa crescente a ponto da gente conseguir até tirar o PT do poder na próxima eleição de 2026. Então, a direita na Bahia, ela teve a chance de criar uma oposição coerente esse ano. A ACM Neto, que é basicamente o termômetro da oposição aqui do estado da Bahia, ele conseguiu atingir uma votação que a direita nunca mais tinha atingido desde quando o PT entrou no poder em 2006. Foi pau a pau a eleição, tanto que ele conseguiu chegar no segundo turno, coisa que não acontecia há muito tempo aqui no estado da Bahia. Um candidato chegar a disputar um segundo turno com chances reais de desbancar um poder político que foi criado e vive de manutenção do poder há muitos anos devido a esse monopólio que o PT instalou aqui na Bahia. Então, a ACM Neto ele conseguiu fazer uma coisa muito difícil, que foi quebrar um pouco desse paradigma que o PT tem o total poder aqui do estado da Bahia. Ele tenta esconder tudo isso e é exatamente por esse motivo que não veio ao debate hoje. Mas eu tenho certeza que você, nesses próximos 3 dias, vai ter a oportunidade ainda
de avaliar a ausência dele, porque às vezes a ausência dele fala muito mais do que qualquer palavra que ele pudesse ter dito aqui hoje. E esse era o momento da gente crescer como oposição aqui no Estado. Esse era o momento exato que a oposição poderia pegar e falar assim, não, agora a gente vai assumir isso, agora a gente vai levar para frente e vamos tirar o PT em 2026 com o maior sistema de oposição já visto na história desse Estado. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, infelizmente não é isso que está acontecendo. Porque como é que se faz uma oposição a partir do momento que você tem um governador eleito petista? Você precisa que os deputados estaduais da bancada opositora se coloquem contra pautas que o governo esteja querendo passar na Câmara. Claro, se a pauta for boa, for uma pauta coerente, tudo bem. Mas o que esperar do PT? O que esperar que o PT faça a favor da população realmente? Qual política efetiva o PT de fato vai conseguir mostrar que é funcional e que vai ser benéfico a longo prazo para a gente? Aí você tem, por exemplo, o deputado estadual Alan Sanches, que é um deputado que foi eleito para ser o líder da oposição na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. E esse deputado, basicamente, está ali numa oposição super amigável, numa oposição super, nossa, eu vou passar aqui o projeto que você quiser. Gente, pelo amor de Deus, esse trabalho a gente deixa para quem não é oposição, para quem é da base do governo. Quem é oposição precisa questionar. O trabalho da oposição não é aprovar o projeto coerente. O trabalho da oposição é fiscalizar 100% qualquer projeto, seja ele coerente ou não, para achar erros que a bancada de apoio ao governo jamais acharia, porque vota sem ver, vota sem estudar, só está votando porque é a favor do governo. A bancada de oposição precisa estudar os erros. E, infelizmente, isso não está acontecendo. A bancada de oposição está conversando com o governo, está conversando com o PT para aprovar projeto ou deixar de aprovar. E a oposição não deve funcionar assim. O líder da oposição ele deve estudar perfeitamente qualquer projeto que o governo esteja querendo passar, porque em cima disso ele vai conseguir dizer se o projeto é coerente ou não. É isso que a gente espera. E não que o líder da oposição vá apertar a mão do governador e dizer que pode contar com o apoio dele para aprovar qualquer projeto. Aí você tem, por exemplo, o PL, que é o partido aí do Jair Bolsonaro. E aqui na Bahia teve João Roma como candidato a governador, para você ver. João Roma, ex-ministro da Cidadania do governo Bolsonaro e candidato bolsonarista ao governo da Bahia no ano de 2022. Mas que, na verdade, os seus dois deputados, Vitor Azevedo e Raimundo da JR, estão votando junto com o PT na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Isso é crescer a oposição? Isso é ser a oposição de um governo? Porque, meu irmão, enquanto a gente tem essa oposição fraca, enquanto a gente tem esse pessoal que só vive de conluio político, só vive de aposta política, só vive de acordo político, a gente não vai chegar em lugar nenhum, nem como apoio a governo, nem como oposição a governo, nem como Estado. A oposição precisa tomar o seu lugar, a gente precisa colocar a oposição no lugar dela. Nós precisamos ser a verdadeira oposição. A gente não pode aguardar só os políticos serem os opositores dessa história. Claro, a gente precisa do apoio deles para que os projetos sejam fiscalizados, mas o nosso papel também é fiscalizar. Enquanto a oposição não for incisiva dentro da Assembleia, enquanto a oposição não tomar o seu verdadeiro lugar, o monopólio político criado pelo PT no ano de 2006 vai continuar crescendo, vai continuar tomando o Estado e um dia pode chegar até na capital e tomar a capital também. Então nosso papel é cobrar e continuar fiscalizando para que isso não aconteça.